Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Se é sua primeira vez aqui nesse canal, eu sou a Amanda e aqui a gente fala principalmente sobre literatura. E esse vídeo é sobre o livro Outsider, do Stephen King. Esse foi o terceiro livro lido no projeto Lendo King. Eu vou deixar o link da playlist desse projeto aqui nos cards para quem ainda não conhece, ainda não viu. Já tem vídeo sobre os outros dois livros que nós já lemos. E na descrição do vídeo eu vou deixar o link da página lá do meu site, onde eu explico direitinho esse projeto. No final desse vídeo eu vou contar pra vocês qual vai ser a nossa próxima leitura. E foram vocês que me ajudaram a escolher. Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, me acompanha lá. O link fica sempre aqui na descrição. E você que tá aí me assistindo tá mais que convidado pra fazer essa próxima leitura junto comigo. Vamos começar a falar então sobre o Outsider. Esse livro foi publicado pelo King no ano passado, em 2018, e ele chegou aqui no Brasil no mesmo ano. Então, parabéns aí pra editora Suma, que trouxe esse livro pra gente super rápido. Sobre a história desse livro, acontece um assassinato brutal em uma cidade bem pequena. É a cidade de Flint City. O corpo de um menino de 11 anos, o Frank Patterson, é encontrado abandonado no parque da cidade. E ao que tudo indica, ele foi violentado e assassinado ali mesmo, naquele local, naquele parque. O fato de ser um assassinato já é algo horrível. O fato de ser um assassinato de uma criança deixa ainda mais horrível. E a forma como ele foi assassinado deixa tudo ainda mais horrível. Então é uma história que já começa bem pesada. Várias evidências, como testemunhas, digitais, DNA, indicam que o assassino foi o treinador da Liga Infantil de Beisebol da cidade, o Terry. É uma cidade pequena, então todo mundo meio que se conhece. Eu moro em uma cidade pequena, então eu sei bem como é isso. E esse treinador, que aparentemente cometeu o crime, era muito conhecido na cidade. Além de treinador, ele era também professor. E ele era uma figura assim muito carismática, muito querida, todos gostavam muito dele. Então isso causa um susto e um surto muito grande entre os moradores. Aí o promotor e os detetives da cidade acabam tomando uma decisão meio que no calor do momento. Esse crime mexeu muito com todos os moradores, né? E um dos detetives, o filho dele já treinou com o Terry. Então isso atiça uma coisa assim dentro dele, ele nem respeita as normas legais, assim, o procedimento direitinho que eles deveriam ter feito. E eles decidem prender o Terry em um jogo com o estádio lotado. Era um jogo em que o Terry estava ali como treinador. Então, em questão de minutos, a cidade inteira fica sabendo que o Terry era o principal suspeito. E isso traz muitas consequências pro Terry e pra família dele. O Terry, ele é casado e ele tem 2 filhas ainda crianças. E a cidade fica ensandecida com isso e começa a atacar essas pessoas. Tanto a população quanto a imprensa local chegam assim com tudo, tratando o Terry já como o verdadeiro culpado daquele crime e vão atrás da esposa, das filhas e vira aquele auê. A gente vê inclusive nessa história como a imprensa tem um papel muito forte quando acontece um crime assim, né? Um crime que gera uma comoção social. Porque a sociedade, ela já condena antes de ter acontecido de fato um julgamento, antes de ter uma sentença. E a vida das pessoas envolvidas fica marcada para sempre. Ainda que essa pessoa venha a ser inocentada em um tribunal, a imprensa e a sociedade já a condenaram de certa forma. O promotor e os detetives, eles acreditavam que eles tinham em mãos um caso já fechado, um caso concluído, por conta dessas evidências que eles encontraram no local do crime. Por isso eles fazem essa prisão pública chamando tanta atenção. Mas eles não contavam que o Terry teria um álibi, e um álibi muito forte. Porque tem filmagens de várias emissoras de TV que comprovam que o Terry, no momento do crime, estava em uma conferência a uma cidade a quilômetros de onde aconteceu o crime. E essa conferência em que o Terry estava era uma conferência com o autor Harlan Coben, que o Terry era super fã. E ele é filmado por várias câmeras porque durante essa conferência, quando abriu para fazer perguntas, o Terry fez uma pergunta. Aí ele se levanta e faz a pergunta ali para o Harlan Coben. E nesse momento ele é filmado. E várias emissoras de TV transmitiram essa conferência. E ainda existem várias testemunhas que reforçam esse álibi do Terry e afirmam que o tempo todo o Terry estava ali. Não teria como ele ter viajado tão rápido entre essas 2 cidades, porque elas não são muito próximas. E além disso, tem digitais do Terry no hotel em que ele ficou hospedado. Então,
Ele realmente esteve ali? E é aí que surge a grande incógnita dessa história. Como ele estava em 2 lugares ao mesmo tempo? Porque testemunhas o viram na sua cidade, em Flint City, onde o crime aconteceu. Inclusive, testemunhas afirmam que o viram conversando com esse garoto que morreu, com o Frank Patterson. Tem digitais dele no local, o DNA dele também tá ali. Mas outras testemunhas o viram nessa outra cidade, câmeras, né? Tem filmagens dele nessa conferência. E aí? Como isso é possível? Pode parecer que eu contei muito da história até aqui, mas acredita em mim, eu não contei nada. Isso tudo acontece bem no início. E a história gira em torno desses fatos. Descobrir quem cometeu esse assassinato. Foi realmente o Terry? Qual a explicação disso tudo? Por que tem indícios dele nesses 2 lugares diferentes? E durante essa investigação acontece muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa. Eu já falei que é muita coisa? Pois é porque é muita mesmo. Vão surgindo fatos novos, outras evidências, outras pistas, e essa investigação só cresce, só cresce. Confesso que isso foi até um pouco cansativo, assim. Eu senti que o King errou um pouco a mão nisso aí. Porque é muita informação, sabe? Eu acho que uns cortes seriam bem-vindos. No início, isso foi muito empolgante, me prendeu bastante. Esse turbilhão de acontecimentos, sabe? É uma investigação que vai crescendo muito e no início se empolga. Mas chega um momento que eu tava esperando que as coisas começassem a ser explicadas, começassem a ser resolvidas. Mas não, continuava acontecendo coisa. Continuava vindo fato novo e eu ficava, meu Deus, chega! Eu já até me perdia um pouco, sabe? Esquecia de coisas que eles tinham descoberto lá no início. E quando as coisas começam a ser realmente explicadas, eu demorei um pouco pra conseguir comprar a ideia, vamos dizer assim. Eu fiquei, mas eu não acredito que a explicação vai ser essa. Mas à medida que essa explicação vai ganhando mais força, ela começa a convencer. E isso foi uma coisa muito interessante nessa leitura, porque os próprios personagens, os próprios investigadores, todos os envolvidos aí nessa confusão toda, até eles mesmos demoram a acreditar nas coisas que eles estão descobrindo. E o leitor fica nesse mesmo impasse. A gente tem contato com alguns fatos, mas mesmo assim a gente duvida. Então é aos poucos que tanto os personagens quanto os leitores vão se convencendo do que é que realmente aconteceu. E eu não vou entrar em detalhes aqui para não entregar muita coisa da história para vocês, mas tem uma frase do Shakespeare, que é inclusive citada aqui nessa história, que consegue transmitir muito bem o que toda essa investigação passa, sabe? E a frase é: há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. E essa construção de trabalhar o nosso convencimento aos poucos, pra mim foi o ponto alto dessa história, porque mexe muito com as nossas crenças. Quem já conhece um pouco do trabalho do King sabe que ele gosta de misturar suas histórias, né? Ele pega personagens de um livro e coloca em outros, e aí você vê essas participações especiais. E em Outsider isso acontece. Tem uma personagem da trilogia Bill Hodges que aparece aqui nesse livro. É aquela trilogia dele que começa com o livro Miss Mercedes. Eu não li essa trilogia, eu descobri essa participação quando eu fui pesquisar um pouco mais sobre essa obra aqui. E pesquisando sobre essas referências, né, eu acabei pegando bastante spoiler da trilogia Bill Hodges. Então vai até uma dica pra você que ainda não leu essa trilogia, mas tem vontade de ler. Leia a trilogia antes e depois leia o Outsider. Você não precisa ter lido essa trilogia pra entender esse livro. Eu não li e entendi esse livro perfeitamente. São histórias independentes, mas essa é uma ordem mais legal de leitura. E caso você leia o Outsider primeiro, não pesquise muito sobre essas referências, essas participações. Você ainda vai pegar um spoilerzinho, mas se você não pesquisar, vai ser menos spoiler. E esse é um livro cheio de referências. Tem referência a essa trilogia, tem também referência à série A Torre Negra do Stephen King, mas as referências não são apenas a obra do próprio King. A gente tem referência também ao Harlan Coben, né, como eu já disse lá no início, tem referência a Agatha Christie, tem uma referência muito forte também ao Edgar Allan Poe, a um conto do Poe especificamente, mas eu não vou dizer qual é o conto pra deixar mais surpreendente ainda pra quem ainda não leu o livro. E tem referências também a histórias populares, sabe? A lendas folclóricas. E é isso, gente. Esses são os meus comentários sobre esse livro. Eu gostei bastante da experiência, mas eu tenho plena convicção de que é um livro que não vai agradar todo mundo. Justamente por essa questão dessa explicação, desse convencimento, sabe? Que o autor vai construindo. Eu sei que não são todas as pessoas que vão comprar essa ideia, mas eu gostei bastante, é um livro que eu indico. E agora eu vou contar pra vocês qual vai ser a nossa próxima leitura do projeto de Lendo King. Foram vocês que votaram lá no meu Instagram. E o livro vencedor
é um senhor calhamaço, vocês não têm pena de mim. É o livro Belas Adormecidas. Esse livro o Stephen King escreveu junto com seu filho, o Owen King. E eu nunca li nenhum livro do King onde ele escreve com outra pessoa, então vai ser uma primeira experiência aí pra mim. E você que tá aí me assistindo, tá super convidado pra ler junto comigo. Me acompanha lá no Instagram, que por lá a gente vai conversando à medida que a gente for avançando na leitura. E eu tenho uma ótima notícia, porque quando eu recebi esse livro da editora, eles acabaram me mandando outro. Então, eu tenho 2 exemplares e, claro, vou sortear um deles pra vocês. As regras para participar são sempre muito simples. Você precisa estar inscrito aqui no canal, você vai dar um joinha nesse vídeo e você vai compartilhar esse vídeo ou qualquer outro vídeo do canal em alguma das suas redes sociais. Pode ser no seu Facebook, no seu Twitter, no seu Instagram, que assim você me ajuda a espalhar a ideia do canal. Algum amigo seu que te acompanha aí nas redes sociais vai ver o vídeo, se gostar, quem sabe vai se inscrever aqui e passar a acompanhar também. Então é uma forma de você me ajudar a espalhar a ideia do canal. O sorteio vai acontecer lá no meu Instagram, pelos stories. E é isso, gente. Muito obrigada pela companhia. Se você é super fã do King, me deixa saber aqui nos comentários. Se nunca leu nada do autor, me conta também. Mas você tem curiosidade, tem vontade de ler? Vamos continuar batendo esse papo aqui embaixo. Eu espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem. E a gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Beijos e tchau!